Dualidade. Curiosamente, a dualidade da natureza humana é um tema intrigante que perpassa diversas áreas do conhecimento. Antes da era industrial, essa dualidade não era amplamente explorada na literatura, mitologia ou folclore. Capítulo 1 – A influência da Era Industrial na literatura gótica. Embora mencionada em textos religiosos e filosóficos, a ideia de que os seres humanos podem ser tanto bons quanto maus não era comum nas histórias cotidianas. Por exemplo, o clássico lobisomem representa essa dualidade, um homem que se transforma em uma criatura maligna, mas apenas sob influência externa, não como parte inerente de sua natureza. No entanto, com o advento da era industrial, essa perspectiva começou a mudar. A literatura gótica, por exemplo, explorou a personalidade dividida de maneira mais profunda, abrindo espaço para reflexões sobre o lado sombrio da humanidade. Na sua origem, a novela gótica exerceu grande influência sobre a literatura ocidental nos últimos 3 séculos. Desde a publicação do primeiro livro gótico, O Castelo de Otranto, de 1765, escrito por Horace Alpoli, esse estilo literário tem explorado temas de terror e mistério inerentes à natureza humana. Cada personagem, exceto o herói ou a heroína, carrega consigo um lado sombrio ou segredos ocultos que muitas vezes conduzem a situações perigosas. O gótico, portanto, pode ser considerado uma das expressões mais populares do período romântico. Capítulo 2 – O gêmeo do mal, sósia ou dublê. Se considerarmos o romantismo como um período que estabeleceu uma separação entre o homem e Deus, a era industrial, por sua vez, aprofundou essa divisão, criando uma distância entre o homem e a própria terra. Durante os séculos XVIII e XIX, o rápido crescimento urbano e a ascensão das fábricas como principais fontes de emprego contribuíram para essa separação. A vida no campo e os mistérios da natureza também foram afetados. A natureza sempre foi central à existência humana, mas a rejeição do sobrenatural pelo homem, em sua recusa a Deus, levou os românticos a explorar a origem do mal que afligia a humanidade. Eles reconheceram no homem uma força benevolente, capaz de transformar o mundo e moldá-lo à sua imagem. Assim, se o mal existe, ele não pode ser atribuído à natureza em si, na qual o homem está imerso, nem ao diabo, que foi rejeitado. A resposta, portanto, reside dentro do próprio homem. Através da novela gótica, com sua aura de profunda melancolia, o espírito romântico começa a explorar a dualidade humana. Embora seja um gênero que remonta ao início do século XIX, o gótico foi pioneiro em retratar o mundo rural e o natural como um todo, associando-o ao mal e à redenção por meio do amor. No entanto, o amor enfrenta obstáculos significativos na luta contra a maldade. Um desses obstáculos é o gêmeo do mal. Esse personagem, frequentemente semelhante ao herói, confunde as pessoas, especialmente a heroína, quanto aos motivos e à natureza do herói. Geralmente, o gêmeo malévolo é desmascarado em um clímax revelador. Na verdade, esse gêmeo do mal pode ser entendido como um sósia, conforme as lendas folclóricas. De acordo com superstições da época, encontrar seu sósia significava que a morte estava próxima. A novela gótica, enraizada no passado, mas também atualizada para um repertório mais moderno, explorou essa figura de maneira mais assustadora.
E.T.A. Hoffmann, renomado escritor alemão do século XIX, é acreditado pelo psiquiatra Otto Rank como o criador clássico da projeção do dublê. O trabalho de Hoffmann aborda esse tema de forma profunda e menos literal, frequentemente apresentando o dublê como um agente diabólico que catalisa a ação. Esses dublês não surgem de agentes externos, mas sim de uma segunda face do próprio herói, muitas vezes refletida com uma sombra ou imagem no espelho. Assim, podemos afirmar que foi na literatura que o conceito ao qual o Sr. Hyde pertence apareceu pela primeira vez. Capítulo 3 – Dualidade evolutiva, entre a razão e o instinto. A mudança mais significativa na imaginação não foi desencadeada por uma obra de ficção, mas sim pelo livro A Origem das Espécies de 1859, escrito por Charles Darwin. Embora as teorias apresentadas no livro já tivessem sido propostas anteriormente pelo avô de Charles, Erasmus Darwin, foi a obra de Charles que exerceu grande influência sobre Mary Shelley, a autora de Frankenstein. Em 1859, os estudos de Darwin receberam ampla aceitação, intensificando os debates sobre a evolução e a relação entre macacos e Deus. No presente, já internalizamos amplamente as ideias de Darwin, corroboradas por uma abundância de evidências científicas, que surgiram posteriormente e frequentemente reafirmaram: Darwin estava certo. Contudo, naquela época, a teoria da evolução era um tema de grande relevância entre os românticos. Eles sustentam, por exemplo, que o ser humano possui uma natureza selvagem e primitiva e que, ocasionalmente, esse padrão emerge mesmo no seio da civilização. Em outras palavras, embora o homem tenha evoluído, ele ainda carrega consigo no âmago de sua essência traços de sua animalidade. Essa dualidade é considerada a origem do mal retratada nas obras românticas. Capítulo 4 – A história e mensagem do livro O Médico e o Monstro. Em 1886, o ator escocês Robert Louis Stevenson presenteou o mundo com a obra O Médico e o Monstro, também conhecida como O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Essa novela, que figura entre os 10 melhores livros de todos os tempos, combina elementos de Frankenstein com uma sólida dose de pensamentos darwinianos. Stevenson nos conduz a um terror profundamente moderno por meio do personagem do Dr. Jekyll. O cientista do livro é, na verdade, ele mesmo e o monstro, ou seja, a criatura que emerge das páginas é uma parte oculta da sua própria natureza. A verdade que Hyde, em inglês, significa escondido. Essa é uma anedota intrigante que destaca a parte escondida da personalidade do Dr. Jekyll, a qual ele se esforça para manter longe dos olhos vigilantes da alta sociedade vitoriana. Esses observadores, que influenciam diretamente seu status de cidadão respeitável em Londres, representam as pressões sociais que ele tenta evitar. O livro também deixa claro que o Sr. Hyde possui uma aparência mais jovem e é de menor estatura em comparação com o Dr. Jekyll. Isso simboliza que o lado maligno do Dr. Jekyll é ainda incipiente e pouco desenvolvido, consequência das represálias morais da época. A baixa estatura de Hyde reflete a natureza moralmente inferior e a regressão evolutiva dessa parte reprimida da personalidade de Jekyll. A vida
nos torna o que somos. Tudo o que vivemos nos tornamos, mas por baixo dessa existência elegante, refinada, bem lá no fundo, permanecemos o que nós fomos, suprimimos nossos desejos, tememos o que somos por natureza. E o que somos por natureza, Harry? Animais. Animais? Ao longo do romance, o advogado Watterson quer resolver o enigma secreto que une seu amigo e cliente, o Henry Jekyll, um respeitado profissional da alta sociedade londrina, e Edward Hyde, um ser deformado, violento, assustador e implacável. Eu não sou Jekyll. Sou Hyde. Sr. Edward Hyde. Estamos diante de um caso policial, um caso experimental de laboratório, um caso moralizante, um caso para o divã do psicólogo ou do psiquiátrica. Ou seja, esta aventura tem todos os ingredientes do terror, da polícia, da ficção científica e dos romances psicológicos. O leitor presencia a investigação de Watterson. Ele reúne pistas e acerta pontas soltas com o detetive. A confissão final de Jekyll é a evidência convincente que resolve o caso. O médico toma uma mistura que o transforma em Hyde, seu lado sombrio, oculto e oposto. Ele vive uma vida dupla por muito tempo, até que, às vezes, o outro lado não se contenta mais em sair de sua prisão às vezes e quer se libertar de seu carcereiro. Você sou eu sou você. Duas identidades separadas lutando para assumir o controle. Controle do quê? A mente, o corpo e a alma do homem. Que homem? Este homem! Quando Jekyll liberta o ser grotesco que estava adormecido dentro dele, parafraseando Stevenson, ele se torna vítima do próprio monstro. À medida que Hyde comete um assassinato, ele é impiedosamente caçado. Inevitavelmente, Jekyll também parece cometer suicídio para parar seu outro eu maligno. Enfurecida pela paixão de Hyde, minha alma ferve. Preso na carne, ele luta. Ele teme minha vontade de eliminá-lo. Suicídio. A principal mensagem de O Médico e o Monstro é a de um cientista que transforma seu próprio corpo em um campo de experimentação. A intrigante dualidade identitária se torna a perdição dele. A investigação científica foge do controle, tornando-se uma ameaça à sociedade. O corpo humano se torna o campo de batalha, onde a civilização e primitivismo colidem. Os limites morais e éticos da ciência são desafiados. As emoções transbordam. A raiva se manifesta e suas consequências são catastróficas. Sugere-se que aqueles que não controlam responsavelmente seus impulsos eventualmente pagarão por seus atos. A primeira condenação provém de uma consciência sobrecarregada que não dá trégua. Eu estou livre. Minha alma está livre. Capítulo 5 – Heranças de horrores. Personagens que nasceram do médico e o monstro na cultura popular. O Médico e o Monstro, escrito pelo autor escocês Robert Louis Stevenson, exercem grande influência ao longo do século XX, inspirando diversas figuras notáveis, especialmente no mundo dos quadrinhos. Na Marvel, o exemplo mais marcante é o de Bruce Banner e sua dualidade com o selvagem Hulk. Desde aquele fatídico dia em que a fúria de uma explosão gama dividiu um único ser em dois.
Banner foi condenado a compartilhar sua existência com o espectro da destruição e o monstro incompreendido, lutando eternamente consigo mesmo. Por favor, eu te imploro, não faça isso. Eu lutei minha vida toda para manter o Hulk aqui dentro. Não sabe a destruição que ele pode causar. Na DC, temos os Duas Caras. Em Gotham City, o promotor público Harvey Dent, conhecido como Duas Caras, emergiu das sombras. Também inspirado por Jekyll e Hyde, ele não é um herói, mas sim um dos vilões mais icônicos do núcleo do Batman. Sua transformação ocorreu quando o chefe da máfia, Sal Maroni, lançou um ácido em seu rosto durante um julgamento, deformando metade de sua face. A partir desse momento, Dent enlouqueceu e desenvolveu um distúrbio de personalidade múltipla, tornando-se o Duas Caras. Antes do acidente, Harvey costumava tomar decisões com base na sorte, lançando uma moeda de lados iguais. No entanto, após o acidente, um lado da moeda ficou queimado, e ele passou a decidir o destino de seus reféns pela sorte, vida ou morte. Harvey? Errado, Batman. Eu não sou Harvey. Eu sou o mal encarnado. Eu sou o Duas Caras. Bruce Banner, belted by gamma rays, turned into the Hulk. Ain't he on glamour rays? Rocking the town with the power